Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Em que mundo você vive, hein? Você vive no mundo da mídia ou você vive no mundo da realidade? Vamos dar uma olhada nos números aqui, depois você me conta. Vou compartilhar a tela com vocês. E alguns dados de um site bastante interessante, um site de dados mundiais, tá? Eu selecionei os países aqui, China, Brasil, Rússia e Índia, que são o BRIC, né? Os famosos países que tinham tudo para dar certo, seriam as próximas potências, né? Vamos começar por expectativa de vida. Tá? Expectativa de vida, esse quadro mostra de 1770 até 2015, tá? Como que eram esses países. A gente não tem dados de todos, a gente tem dados do mundo, de 1770 até quase hoje, né? Mas olha que interessante, vocês já viram em vídeos meus eu dizendo sobre a expectativa de vida do ser humano na biologia, na natureza, que é 33 anos, e a gente vê isso aqui em 1900, bem ainda marcado, né? Interessante, hoje, como é que está? Todo mundo lá perto de 70, né, pessoal, ou mais, né? A Índia que está chegando nos 70, os outros países já passaram de 70 anos de expectativa em 2015. Interessante, a Rússia aqui tem um zigue-zague, né? A partir de 1900, porque teve a Revolução Russa, a Segunda Guerra, os caras se mataram pra caramba lá. A China também, né? Tem aqui, depois de 1950, a Revolução do Mao, né? Mao Tse-tung matou um monte de gente, então você tem expectativa de vida caindo, né? Aí a Rússia, em algum momento aqui, conseguiu se acertar um pouco e hoje está todo mundo parecido, tá? Então é melhor nascer hoje do que foi em qualquer momento da história, tá? Isso é bastante importante, você dura mais. Mortalidade infantil de 1960 a 2017, aí todo mundo caiu. Então hoje morre muito menos criança do que morria antes. Olha que legal. Nós temos aí números abaixo, a Índia é o pior, quase com 4%. O resto é tudo muito baixo, tá bom? Abaixo de 4%, quando outro dia, em 1970, era 20%, né? Em 1960, 23%, Brasil 16%. Então, bastante melhor para uma criança nascer hoje do que em qualquer outro momento da história. Fome, pessoal, olha aqui a fome. Então, pessoas que estão com menos nutrição do que deveriam. De novo, né? Hoje nós temos aí números de 14%, 10%, né? A Índia é o piorzinho, 14,9%. O Brasil e a Rússia pararam de informar faz tempo. A Rússia parou em 2,6%, mas parou em 2004, não sabemos como está lá. E o Brasil parou de informar em 2008, era 2,7%, não sabemos como é hoje. Mas a tendência é de menor, de diminuição de fome no mundo inteiro. Melhor momento para nascer é agora mesmo, não é outro momento. Democracias e autocracias. Olha que fantástico esse quadro. 120 anos atrás, 1900, a gente tinha muito mais autocracias do que democracias, tá? Os anos se passaram, século XX, século XXI, aqui, ó, nós começamos a trocar em 2001, começo do século XXI. E hoje, tá, em 2018, aí, dá 2 anos, temos mais democracias do que autocracias. Então, muito melhor nascer hoje do que em qualquer outro momento da história. Extrema pobreza, né? Que é uma coisa que ninguém tem muita ideia do que é isso, mas e acha que o mundo está empobrecendo e pouquíssimos estão enriquecendo, aquela besteirada toda. Em 1977 até 2015, nós temos dados aqui. O mundo inteiro está melhorando, pessoal. Quer dizer o quê? Cada vez menos gente vivendo em extrema pobreza, tá bom? Até no Brasil, ó. O Brasil está aqui, ó. A gente tinha lá, em 1980, 21% da população vivendo em extrema pobreza. Em 2018, nós temos 3,4%. Muito melhor. No mundo, a gente, em 1981, tinha 42% da população vivendo em extrema pobreza. Hoje nós temos, no mundo, 10%. Então, uma melhora fantástica, gigante. É muito melhor nascer hoje do que em qualquer outra época da história.
Vamos lá. Taxa de homicídios, quer dizer, de mortes por homicídios. Essa aqui não é tão legal de olhar, né? Então, são as pessoas que foram assassinadas nesses países aí, de 1990 em diante. Então, nós temos aqui a Rússia, é sempre uma curva mais esquisitinha quando fala de morte, né? Então, teve um pico de morte aqui, ó, em 94, né? E depois uma queda, depois um outro pico e tal, mas, de qualquer maneira, hoje, os dados informados da Rússia são 21 mil mortes por assassinato por ano. A China também informa de uma maneira interessante, 14 mil mortes somente, né? Então tem caído consistentemente. A Índia é um fenômeno interessante, ela tem um pouco a mais aqui, ela oscila muito próximo sempre do mesmo número. Então não temos uma grande diferença na Índia. E o nosso pobre Brasil, né? Que começou em 1990 com uma taxa de 40 mil mortos por ano, nós temos aqui em 2017 63 mil. Foi o único país que piorou, né? Por que que piora, pessoal? Temos que entender o próximo quadro, né? A taxa de desigualdade econômica. Desigualdade econômica, o índice de Gini é o melhor preditor de violência que existe, tá bom? Então, o índice de Gini, nós temos aqui, não temos muitos, da Índia nós temos um dado apenas, né? Da China tem poucos, de 2008 a 2012, a Rússia tem um pouquinho mais de dados, e o Brasil é o que mais tem dados, interessantemente. Quer dizer, a gente se interessa pela desigualdade, mas não faz absolutamente nada sobre ela. Então, a gente tinha lá um índice de Gini de 58 em 81, ele piorou até 63, ele já foi 53, aí 60 em 93 e uma tendência de queda, tá? E hoje nós temos 51,3, sendo ainda o maior, bem longe de todo mundo, né? Nós estamos igual à Rússia, nós estamos piores que a Rússia em 93, né? Nós estamos piores do que a China e do que a Índia, enormemente. Então, o índice de Gini é um grande produtor de violência, por isso a gente tem aquele monte de homicídios. De qualquer maneira, fora essa única informação brasileira, todas as outras informações dizem que é melhor nascer hoje do que em qualquer outra época da história. Pessoal, vamos começar a pensar um pouquinho em outras coisas, né? Mídia passiva. Você que é consumidor de mídia passiva, o que te contam, o que escolhem que vão te contar. Então, só te contam desgraças, só te contam que o mundo está cada vez pior. E ao contrário, o mundo está cada vez melhor. Temos um problema específico no nosso país, mas o mundo, de uma maneira geral, inclusive o Brasil, em quase todos os índices, está melhor, pessoal. É melhor nascer hoje do que ontem.